O Boa Noite Internet, você já sabe, é um oferecimento de pessoas como você, mas agora com uma novidade. Para assinar o Boa Noite Internet, para apoiar o trabalho aqui, você só precisa de um cartão de crédito, não tem mais que usar PicPay, Patreon, nada disso. Então passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine e vem pra cá. Boa noite internet, boa noite Brasil. Eu sou o Cris Dias. Ninguém sabe direito quem começou essa história. Esse conhecimento está perdido na névoa do tempo e nos arquivos da TV Globo. Aconteceu em uma época em que a TV por assinatura ainda nem existia direito e por isso os canais abertos passavam programação para criança todo dia de manhã e o maior programa que já existiu nesse curto período da história era o Show da Xuxa. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Quero ouvir vocês, vou contar até 3. Entre o desenho do He-Man e o do Comandos em Ação, a rainha dos baixinhos brincava com a plateia naquele formatinho de gincana. E ao fim de cada prova, a Chu entrevistava os campeões, perguntava o nome, falava alguma coisa, trocava aquela ideia e sempre acabava perguntando para quem a criança queria mandar um beijinho. Era a hora, de fazer aquela moral com a família ou com quem organizou aquele passeio até a rua Saturnino de Brito 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Beijo pra minha mãe, pra minha tia Zilda e pro Cacá lá da rua. Tinha gente com uma lista gigante que se enrolava. Eu aposto que até tinha aqueles que ensaiavam pra quem ia mandar o beijinho se algum dia tivesse no programa. Se fosse escolhido e vencesse a prova. A versão infantil de ensaio o discurso do Oscar no chuveiro, sabe? Fingindo que a garrafa de shampoo é a estatueta do careca. Até que um dia, tudo mudou. Alguma criança deu uma resposta que ia abalar as estruturas do universo. E o Raul vai mandar um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Para minha mãe, pro meu pai e para você. Acadêmicos classificaram essa como a resposta perfeita, com letra maiúscula, é curta, é segura, quem é desumano de não mandar um beijo pra mãe primeiro e pro pai depois, e ainda garante um beijo da Xuxa no fim. Essa resposta é tão perfeita que em pouco tempo todas as crianças respondiam a mesma coisa para minha mãe, para o meu pai, para você. Acabou o medo de passar vexame ou de na hora esquecer, de citar alguém. Eu fiz a minha parte, eu cumpri o protocolo, eu fiz o que todo mundo faz. O beijinho da Xuxa é um dos conhecimentos mais fundamentais que se pode ter, não nos programas infantis, mas na carreira. É fazer a minha parte, se der errado, a culpa não é minha. Eu aprendi a história do beijinho na Xuxa na faculdade de informática da PUC-Rio, início dos anos 1990. Quem contava essa história era o professor mais popular, mais legalzão do curso todo, o João Bonassis, que dava aula de sistemas operacionais. Ou pelo menos devia, O Bona, como a gente chamava ele, era o tipo de professor que dá a matéria em 5 minutos e depois fica ali contando caos, falando como é o mundo de verdade lá fora. Era aquela aula que ninguém perdia. Tanto é que ele é o único professor que eu lembro o nome até hoje, 30 anos depois. E a história mais famosa do Bonassis era a do beijinho da Xuxa, que eu espero ter feito jus aqui hoje. O Bona era um podcaster do curso lá. E como boa história de podcast, o beijinho da Xuxa era só uma alegoria, porque o que ele queria ensinar pra gente é que toda carreira tem o seu beijinho da Xuxa. Ele contava essa história nessa pegada de preparar a gente para o mundo real, de que lá nas empresas onde a gente ia trabalhar de terno e gravata, desenvolvendo sistemas corporativos, não ia ser o sonho juvenil da faculdade. Que como bons universitários do mundo de tecnologia, a gente tinha visões de como deixar tudo melhor. Na época era o software livre, mete um Linux aí, para que dar dinheiro para a Microsoft ou para a Oracle quando a gente pode ter liberdade? Por causa do beijinho da Xuxa. Porque podem existir respostas melhores para vai mandar um beijinho para quem? Eu posso fazer uma baita declaração de amor para minha mãe, eu posso mandar um salve engraçado para a galera da escola. Pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Na dúvida, para minha mãe, para o meu pai, para você. Se em vez de usar o banco de dados padrão do mercado, que na época era o Oracle, eu meter uma solução de software livre,
pode ser que dê muito certo, a empresa, sei lá, economize uns milhões em licenças, mas se der errado, e sempre dá errado, né? Alguma coisa sempre dá errado, aí a culpa vai ser toda minha. Ah, pois é, a gente queria ir com o Oracle, que é o que todo mundo faz, a gente sabe que funciona, é o padrão de mercado. Mas aí, esse tal de Cris Dias veio com papo de software livre, essas coisas todas, deu no que deu. Agora, ele que se vire para consertar, a culpa não é minha. Toda profissão tem um beijinho da Xuxa, ou vários, a vida pessoal também tá cheia. Aquela coisa que se a gente fizer, todo mundo tá proibido de reclamar, é quase um superpoder, um escudo mágico de proteção. Se você invocar aquele feitiço, a culpa não é mais sua, é só usar as palavras mágicas. Para minha mãe, para o meu pai e para você. Eu lembro de uma vez, eu era moleque, apenas um jovem garoto juvenil, e eu fui com meu pai em um banco, a gente entrou em uma daquelas caixas fortes, bem de filme, aquela parede cheia de gavetas, o cara do banco botou uma chave, meu pai botou outra, abriu-se a gaveta e lá dentro tinha pequenos quadradinhos de papel que meu pai pegou e levou com ele. Eram ações, eu não sei de que empresa, da Petrobras ou da Vale. Meu pai precisava daqueles quadradinhos de papel porque ele tinha vendido aquelas ações e precisava, sei lá, entregar para alguém. Hoje em dia, o tempo passou, é o ano da internet no Brasil, é tudo computador, as ações são compradas e vendidas digitalmente e com isso acabou aquela famosa cena de bolsa de valores dos caras lá no pregão gritando com o telefone na orelha: compro, vendo! Porque o mercado de valores, né, que é aquele que tem ações e outros tipos de ativos vendidos em bolsa, não é que nem uma loja onde você chega e pergunta o preço de uma coisa na prateleira. Em uma bolsa alguém avisa que quer vender uma ação por um preço e outro alguém precisa topar pagar aquele preço. Ou o contrário, né? Eu digo que eu quero comprar e alguém fala: beleza, por esse preço aí eu topo vender minhas ações para você. Muito por influência do meu pai, eu sempre achei mercado de ações uma coisa bem fascinante, porque com a minha super inteligência eu ia conseguir ver o que ninguém mais conseguia, ia cruzar dados de desempenho das empresas com um conhecimento quase cabalístico das linhas de preço subindo e descendo, e ia conseguir prever o futuro, que aquela ação barata ia ficar mais cara e eu ia ganhar dinheiro nessa diferença. Até que um dia eu li um livro chamado Flash Boys que me fez desistir disso tudo. Eu já contei aqui no podcast uma vez, lá na primeira temporada, que um dos meus autores favoritos de não ficção é o Michael Lewis, que ficou famoso escrevendo o livro Moneyball, que depois virou filme com Brad Pitt, e também o livro A Jogada do Século, que depois virou o filme A Grande Aposta, com Steve Carell, Christian Bale, Selena Gomez e grande elenco. Flash Boys fala sobre o mercado de compra e venda de ações automatizadas, no que o pessoal chama de High Frequency Trading, né? Negociações de alta frequência, porque se agora a gente não tem mais os carinha gritando lá no pregão, por que então não automatizar algoritmos para fazer milhões de compras e vendas por minuto, ganhando centavinhos a cada transação, e se tudo der certo, faturando na escala. E segundo Michael Lewis, parte da magia do truque da negociação de alta frequência é estar ligado por conexões ultra rápidas com as bolsas de valores dos Estados Unidos e até do mundo, só para poder dar uma ordem de compra e venda antes dos outros. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ter só uma bolsa de valores, né? Antiga Bovespa, agora B3. Até a virada do século ainda tinha a Bolsa do Rio, mas hoje em dia tudo é B3 e pronto. Nos Estados Unidos não, existem várias bolsas de valores com tamanhos e regras diferentes. E como as bolsas são só mercados, onde qualquer pessoa ou empresa vai lá procurar quem quer comprar ou vender alguma coisa, nada impediria meu pai, por exemplo, de pegar os tais papeizinhos deles lá no Rio, entrar em um avião e vender na Bolsa de São Paulo. É claro que isso não faria o menor sentido, porque os preços das ações eram na prática os mesmos, mas são mercados diferentes, com preços independentes, que não tem um preço fixo. É quanto alguém topa pagar naquela ação naquela hora. Só que quando essa compra é venda automaticamente por computadores, aí é que o jogo dos Flash Boys começa. Então imagina que eu tô lá nos Estados Unidos e quero comprar ações do Google. Eu entro aqui no meu computador e coloco lá comprar 10 ações do Google
E eu vi aqui no mercado os relatórios, os gráficos e tal, eu coloco lá que eu topo pagar $100 por cada ação. Então o sisteminha do meu banco vai de bolsa de valores em bolsa de valores, vendo se alguém tem ação do Google por $100 para vender. O robozinho, o algoritmo lá dos Flashboys, está de olho em todas as bolsas, então ele vê lá na primeira que eu quero pagar $100 por ação, que ele botou umas açõezinhas do Google lá de isca. Só que ele sabe, porque ele está super conectado em todas as bolsas, que lá na outra bolsa do outro lado dos Estados Unidos tem alguém vendendo a ação do Google por $99. Nessa hora ele corre na minha frente pela fibra ótica super rápida que ele tem, mas eu não tenho, compra as ações por $99 e já cria uma oferta de venda por $100. Quando a minha ordem de compra finalmente chega lá, né, pegou o ônibus, o robozinho vira e fala: pois não, senhor, aqui estão suas ações, são $100. E se ele não achar por $99, compra de 100 mesmo, e quando eu chegar fala: foi mal, hein, por 100 eu não tenho, mas eu tenho por 101, você ainda quer? É um negócio arriscado, porque né, tudo no mercado de ações é risco, mas muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Tem uma galera no mercado que reclama desse tipo de prática, até porque esses caras de negociação de alta frequência não estão gerando valor para ninguém, são quase uns cambistas digitais, mas né, beleza, ainda dá para dizer que é do mercado, que não tem nada de errado disso, eles só estão se aproveitando de uma oportunidade de negócio. O que me deixou tenso foi a parte da história de quando entrou na jogada em 2010 uma bolsa de valores pequena, humildona, que operava perto de Chicago, que é um dos centros financeiros dos Estados Unidos, a Chicago Board Stock Exchange, ou só CBSX. Essa bolsa de valores chegou com uma novidade, chegou disruptona, é que em todas as outras bolsas, cada vez que eu compro ou vendo, eu pago uma taxa de transação, né? Assim que eles ganham dinheiro. É tipo a taxa de conveniência. Cada uma cobra lá do seu jeito, dá um desconto para cliente grande, essas coisas. Mas é o jeito que eu pago pelo serviço que ela prestou, disso de me ajudar a achar alguém que quer vender ações do Google. Mas as coisas na CBSX eram diferentes. Lá, toda vez que eu fizesse uma transação, ela é que me pagava uma taxa. Pô, então pera lá, se antes eu pagava e agora eu ganho, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu passo lá na CBSX para ver se tem o que eu quero. Se não tiver, aí sim a gente vai nas outras bolsas. Que foi exatamente o que todos os bancos e corretoras começaram a fazer. É claro, quem resiste a um dinheiro grátis? A essa altura você já deve ter sacado qual a malandragem aqui, né? Se ela pagava em vez de cobrar, como é que ela ganhava dinheiro? Ora, alugando espaço para a galera da negociação em alta frequência colocar o seu servidorzinho dentro do prédio da CBSX. É impossível ter acesso mais rápido do que isso. E com a garantia de que todo mundo ia passar lá primeiro, e assim você ia saber antes o que as pessoas queriam comprar e por quanto. Genial! Olha cá, ninguém achou isso estranho? Cadê o pessoal que adora falar que quando o produto é de graça, você é o produto? Não viram que aqui o almoço nem era grátis, estavam te pagando para almoçar? Claro que viram, mas aí, né, poxa vida, olha só. Se eu parar de passar na CBSX antes, eu vou perder bilhões em receita por ano. Aí me quebra, né? Que foi exatamente o que vários bancos deram como justificativa. E a gente aqui na ponta? Porque o cliente do banco sou eu, não sou? Ou é a CBSX? O banco não devia proteger os meus interesses? Não, calma, veja bem, eu aqui só estou fazendo a minha parte, que é melhorar o lucro da minha empresa. O que acontece depois, bom, aí é mais problema meu. Por essas e outras, quando esse livro do Michael Lewis saiu, deu um merdelê no mercado de ações, o governo americano mandou investigar, e o cara que é o personagem principal do livro, um canadense chamado Brad Katsuyama, se juntou com outros investidores para criar uma bolsa de valores anti-flashboys, a IEX. O pessoal do mercado acusou o Michael Lewis de simplificar as coisas demais, que não é assim que o mercado de valores funciona, e até de que em outras partes ele falou besteira mesmo. É claro que quem disse isso eram justamente os flashboys, os banqueiros, os caras mais interessados na coisa toda, mas se até o Michael Lewis pode ter entendido errado o sistema, imagina eu aqui, podcaster brasileiro, então, sei lá. E no fim, não mudou tanta coisa assim no mercado de valores, foi mais uma CPI que não deu em nada no mundo. Ainda assim, do mesmo jeito que o beijinho da Xuxa, eu comecei a procurar histórias parecidas com essa nos lugares onde eu trabalhava. E eu
vi que toda profissão tem a sua CBSX. Uma inversão de valores, onde em vez de eu defender os interesses do meu cliente, eu acabo jogando contra ele. E o pior, todo mundo acha que está tudo bem. Pode ser o arquiteto que ganha uma comissão da loja de imóveis ou da empreiteira. Será que ele está me indicando aquele sofá porque é o que fica melhor na minha sala ou porque a comissão é maior naquela loja? Ou o médico que me receita aquele novo remédio que viu lá em uma viagem na Riviera Mexicana, bancada justamente pelo fabricante do remédio. Ou, para falar dos lugares onde eu trabalhei, a agência de publicidade que devia achar as melhores opções de onde mostrar minha marca, mas que recebe tanto dinheiro dos sites e canais de TV que se do dia para a noite pagar esse bônus fosse proibido, todas as agências iam falir. Quando eu trabalhava lá no Facebook, era isso que a gente mais ouvia, que tinha que pagar o bônus, senão como é que eu vou anunciar aí? E não tem nada de errado não, é o padrão do mercado, todo mundo faz isso. E lá iam os diretores do Facebook falar que a agência tinha que anunciar onde fosse melhor para o cliente, não quem pagasse mais para a agência. Até que um dia, o Facebook foi lá e começou a pagar o tal do bônus. Se fosse um governante agindo assim, a gente ia chamar de corrupção, mas aqui não, é só o mercado sendo livre. Mas tá, deixa pra lá, não vamos falar de política aqui no podcast não, né? Eu sei que ali em 2014, 2015 eu vi uma história de uma concorrência de agências de publicidade para ganhar uma conta de um grande cliente, acho que foi na Colômbia. Uma das candidatas falou pro cliente: amigão, pode deixar, você não precisa me pagar nada não, eu é que vou te pagar, aqui é comissão negativa. O cliente achou aquilo maravilhoso e imediatamente deu a conta para tal agência que é tão generosa que paga para trabalhar. O cliente é doido? É pichiluco? É biruleibe? Não, ele só está fazendo o trabalho dele. Publicidade? Nada disso. O trabalho dele é deixar as planilhas de gastos e receitas no positivo. Se a tal agência no fim acabar escolhendo o pior lugar para botar as propagandas, bom, aí não é mais problema dele, não é mesmo? Você já escutou o Boa Noite Internet secreto? Ah, nunca ouviu falar? Nem sabe o que é? Pois busque conhecimento. O Boa Noite Internet secreto é o feed de podcast exclusivo para quem apoia a gente aqui, com conteúdo exclusivo e entrevistas na íntegra com gente interessante, gente divertida e gente linda. O Boa Noite Internet secreto é só mais uma das vantagens, das milhares de vantagens de quem apoia o trabalho aqui, gente como você que acha que as histórias do podcast são importantes, fazem aquela diferença na vida e quer que a gente siga produzindo conteúdo por aqui, na newsletter, no site, no Discord, porque é muito valor agregado, minha gente. Se você já apoia, bom, muito obrigado mesmo, você é show, mas se ainda não ouviu o Boa Noite Internet secreto, vai lá no site, né, no boanoiteinternet.com.br, clica na carinha que fica ali no canto superior direito para pegar o seu link individual e intransferível. Aí é só colar no seu tocador de podcast favorito, menos o Spotify, fazer o quê, né? E pronto, já tá tudo configurado para toda semana você receber conteúdo novinho em folha. E para quem ainda não apoia, agora tá mais fácil ainda. Você só precisa de um cartão de crédito, nem precisa mais de PicPay, de Patreon, de nada. É só ir direto no boanoiteinternet.com.br/assine e entrar para esse mundo de vantagens. Valeu! Outro dia eu fui xingar no Twitter, porque se não for para passar raiva no Twitter eu nem tiro o telefone do bolso. Eu fui reclamar de uma pessoa que mandou um e-mail para o meu endereço profissional com o assunto adeus Cris, adeus vírgula Cris, olha só. Na hora me deu um desespero. Será que era um cliente revoltado com alguma coisa que eu fiz? Que é bem minha cara mesmo, bem meu tipinho, demorar tanto para responder e aí sofrer as consequências, eu dei aquela gelada na cabeça aos pés. Quando eu abri o e-mail, era só um cara tentando me vender um plano de saúde. Ele deve ter feito algum curso de marketing digital que falou que esse tipo de abordagem funciona, programação neurolinguística, essas porcaria aí, que isso aumenta muito a taxa de abertura de e-mail. E quando eu reclamei no Twitter, foi justamente isso que várias pessoas me responderam. Que eu estava reclamando, mas tinha funcionado. Eu não só tinha aberto e-mail,
como estava ali em rede nacional de microblog falando do assunto. Aí eu fiz o quê? Eu passei mais raiva. Eu fiquei pensando no beijinho da Xuxa e nos Flash Boys. Porque pra mim, né, do jeito que a minha cabeça funciona, que ficou óbvio ali que era o jeito errado, pra mim o trabalho do cara era vender plano de saúde. Pois é, eu sei, né, sou um imbecil. Não é esse o trabalho dele. As várias pessoas do Twitter foram lá generosamente me ensinar que o trabalho do cara era me fazer abrir o e-mail. Se depois eu não contratasse o plano, aí não era mais problema dele. E eu daqui achando que apelar para os medos de uma pessoa ia diminuir as chances de se comprar o tal produto, eu estava só olhando para o lugar errado. O tal vendedor não é vendedor, ele é fazedor de abrir e-mail. Porque se depois de vender o plano, bom, aí porque estava caro, a economia, né, gente? O pessoal não está podendo comprar plano de saúde aí, sei lá. Eu só sei que não é culpa minha. O Cris abriu o e-mail, eu fiz a minha parte. Eu tenho os números de abertura de e-mail aqui para provar, as métricas estão do meu lado. O beijinho da Xuxa é a materialização máxima do que lá na minha terra a gente chama de tirar da reta, tirar o seu da reta. A culpa não é minha, eu fiz o que se esperava. É por isso que outro dia eu falei que o tal do quiet quitting existe já tem tempo. É só que agora a geração Z resolveu dar um nome cheio de buzzword. A gente já quiet quitava já tem tempo, só disfarçava melhor, não fazia TikTok avisando. Parece que eu estou fazendo um bom trabalho. Olha os relatórios, olha como os números estão bonitos. No fundo, o trabalho de todo mundo deve ser só fazer os relatórios ficarem bonitos. De venda, de lucratividade, da premiação nos festivais, do LinkedIn ou da avaliação anual de desempenho. Que no fundo é isso, a maioria dos problemas do mundo está no jeito que se decide medir as coisas. É tudo bem intencionado, é claro, para minha empresa ser valorizada na hora que aquele grande grupo internacional for comprar a gente. A lucratividade tem que estar boa, tem que estar show. Faturar muito e gastar pouco. Então bora lá, faz o seguinte, demite metade da equipe, pronto, cortei os custos e quem ficou que vira à noite para manter o resultado. A galera vai espanar, vai bater motor, vai burnoutar? Tudo bem, porque aí já vai ter dado tempo de eu vender e embolsar aqueles milhões. Hoje em dia, quem escolhe o CEO na maioria das empresas é o tal do conselho de acionistas. Uma prática bem comum hoje em dia é esse conselho combinar com o CEO que se ele fizer o preço das ações subirem, no fim do ano vem um belo bônus. Então, pois não, senhores. Meio ambiente? Felicidade dos funcionários? Lobby político? Não preciso me preocupar então, né? Só aumentar o valor das ações. Deixa comigo. O que um acionista quer é só isso, aumentar o preço das ações. No longo prazo, isso não é bom nem para a empresa. A rotatividade de CEOs das maiores empresas do mundo nunca teve tão alta. O sujeito entra, queima combustível para fazer o preço da ação subir e depois de uns anos sai fora. A média hoje em dia é de uns 5 anos, segundo a PwC. Parte para a próxima empresa com salário ainda maior, porque olha que beleza o preço das ações aqui no meu currículo. Gente, esses capitalistas, né? Que coisa horrível. Não, veja bem, é que eu sou uma dessas pessoas. E talvez você também seja. Porque olha só, eu tenho um dinheiro aqui investido no banco, aplicado, né, em fundos lá, um ajuntamento de ações, de ativos que eu não escolho. Tem fundo na área de tecnologia, outros são fundos imobiliários, em moeda estrangeira, em ouro, sei lá. Eu literalmente sei lá. Meu gerente é pago para escolher onde o meu dinheiro vai parar. Eu só preciso que o dinheiro renda, que um dia lá na frente eu tenho o suficiente para me aposentar ou, sei lá, comprar um apartamento. O dinheiro tem que crescer. Aí outro dia eu liguei para o meu gerente reclamando. O meu investimento estava negativo. Eu tinha terminado 2021 com saldo menor do que 12 meses antes. Troca isso aí, meu amigo. Escolhe outro fundo que paga melhor. É o meu patrimônio, eu não posso dar mole. Eu preciso ver o número crescendo no final do mês. Onde ele vai investir? Provavelmente no beijinho da Xuxa do mercado financeiro. Que se der errado, e como a gente viu na história dos Flash Boys, o jogo é feito para a gente perder, se der errado a culpa não é dele. Ele investiu onde estava todo mundo investindo. Pensa em uma empresa que você não gosta. Acha do mal, do capeta, despreza, diz para todo mundo que ela deixa o mundo um lugar pior. Se os meus investimentos acabarem indo parar nessa empresa? Tudo bem, porque eu nem vou ficar sabendo. E se ficar sabendo, bom, sabe como é, né? Eu só estava tentando defender o meu futuro. Não é culpa minha.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Um beijinho pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Chu. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e editado pela Jéssica Correia. Ampere.